Bom, com a palavra, o inspetor penitenciário Anderson Santos. Boa tarde, delegado Rivaldo. Boa tarde, Lieutenant Lúcio. Boa tarde, pessoal. Eu vim trazer uma questão que nas duas mesas se falou muito, a questão da sociedade, do reconhecimento do inspetor penitenciário. Eu trouxe uma apresentação aqui, pode colocar, por favor? O tema é cadeia em público. Eu peguei esse conceito emprestado do filósofo político Norberto Bobbio, que diz que o poder público deve estar em público. E o sistema prisional é uma caixa preta. Já faz tempo disso. E para a gente falar da imagem social do inspetor penitenciário, a gente tem que falar de reconhecimento. Reconhecimento passa por verificação. É um sinônimo. Busca no Google lá e coloca que você vai ver. Para você ter reconhecimento, você tem que ser verificado. E o sistema penitenciário, ele não é exposto. Por favor, Elisete. Quando eu entrei para o sistema, também aqui a doutora Tânia Damer falou, o próprio Sauler, como eu entrei para o sistema penitenciário, eu não entrei com a intenção de ser inspetor. A minha intenção foi ter um salário razoável para poder fazer uma faculdade de jornalismo que eu sempre tive, desde a minha infância, eu sempre gostei de informação, de leitura e de informar também. Quando eu vi alguém desinformado, eu gostava de informar. A curiosidade que também o Sauler disse aqui, né, de todo mundo, como que é a cadeia? E nós tínhamos essa percepção de que todo mundo considerava o inspetor penitenciário, o carcereiro, como um torturador, como corrupto, mas isso é empírico, né? A gente acha que o pessoal pensa assim. Aí eu falei, não, tem que buscar os dados, algo concreto que tenha sido pesquisado. E o que eu achei mais próximo foi essa pesquisa do Datafolha, em 96, que fala sobre as profissões mais rejeitadas. Essa pesquisa foi feita em São Paulo, né? E a população que foi ouvida colocou stripteaser em primeiro lugar, deu disparado, e depois vem, percebam, maquiador de cadáver, coveiro e um quarto carcereiro. Tem uma lógica, não tem? Os bens mais preciosos da sociedade é o direito à vida e depois o direito à liberdade. Essa repulsa de se trabalhar nessas duas áreas, cuidando de cadáver, cuidando de preso, ninguém quer. Tem como mudar isso? É difícil, né? Mas tem, e temos exemplos disso. Existe, em 2002, eu comecei também, né, como eu disse, desde 97 pesquisando e tal, são 20 anos, já várias pesquisas, e eu achei um plano de comunicação de uma instituição da segurança pública. Depois eu vou falar qual é. Mas esses itens que uma assessoria de comunicação foi contratada para poder fazer esse raio-x, apontou algo genérico que pode ser aplicado a qualquer instituição da segurança pública. O ZAP, aqui me falaram que teria agente de gás, polícia militar, polícia civil. Além, não vou ler tudo não, vocês depois também vou deixar aí, se quiser, podem pegar o Carizete, o sindicato disponibilizar. De todas as constatações, eu vou dar destaque aqui à questão do preconceito de jornalistas e formadores de opinião. Aí devido à herança política da ditadura, né? Por favor, André. Essa instituição é a Polícia Federal. Naquela época também tinha essa questão do estigma de corrupto, que com o passar do tempo, devido a esse plano de comunicação, foi mudando. O próximo, pode passar tudo também até a última linha. Volta, por favor. Aí já são itens específicos da Polícia Federal. A questão do crédito que é dado ao Ministério Público, até hoje é essa disputa. E, por fim, lá também, a questão da população brasileira ignorar, na época, não conseguia distinguir o que era Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. A partir de então foi montado um plano de comunicação, um marketing institucional,
né? E aí a questão desse... Há um significado negativo em relação ao marketing por causa do marketing político. Né? De um tempo para cá, o trabalho que foi feito com alguns políticos de transformar, por exemplo, Lula sindicalista e Lula paz e amor, foi visto como maquiagem, pura maquiagem, fantasia. E na realidade, o marketing é marca, posicionar a marca, a imagem perante a sociedade. E a gente tem que tirar a questão do senso comum. O marketing funciona para isso. E a Polícia Federal, uma das primeiras coisas que fez foi montar um site próprio, uma agência de notícias, para poder deliberar e fazer de forma dinâmica as informações para a sociedade. No primeiro ano, foi em 2004, foram feitas 1.400, isso dá 4 notícias, 4 notas, 4 revistas, que são sugestões de pauta, a média, por dia, isso contando sábado e domingo. Tá? Para tu ver a massificação de informação que eles passaram a distribuir para a imprensa. Por favor. E outras ações foram implementadas, né, como um relacionamento mais próximo do jornalista, colunista de jornais que omite opinião, um serviço de pronta-resposta. Nessas áreas que são vulneráveis à crise, é essencial ter um plano de gerenciamento de crise. E o sistema penitenciário toda hora vai ter, não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, o trabalho proativo é trazer informações, estatísticas, tudo que acontece no sistema penitenciário e municiar a imprensa de forma constante. Por favor. O resultado desse trabalho da Polícia Federal foi que em 2004, logo 2 anos depois, por favor, próximo. O delegado do Departamento de Polícia Federal, Paulo Lacerda, por favor, volta, foi eleito personalidade do ano na editoria País, do Jornal Globo. Isso em 2004. Em 2004 também, a Polícia Federal foi capa da Veja. Esse título dos Intocáveis é a elite da Polícia Federal investigando policiais federais corruptos. Isso foi destaque na Veja. 2006, na Isto É, por dentro da PF. Foi um trabalho que foi feito, que a gente chama de Press Day. Isso já aconteceu. Tudo que eu vou falar aqui, vocês podem estar pensando, o sistema penitenciário nunca vai fazer isso. E eu vou dizer para vocês que já foi feito. Nesse caso do Press Day, é quando a gente seleciona um segmento dos veículos, revista, jornal, telejornal, e leva para dentro, no caso a gente levava para dentro da Polícia Federal para mostrar tudo o que acontecia lá. No sistema penitenciário já foi feito isso em 2007. Tem uma reportagem da TV Record, a assessoria de comunicação pegou a equipe de jornalismo da TV Record e ficou 20 dias dentro do sistema prisional. Aí vocês podem pesquisar no Google também, na internet, vão procurar a série de reportagens encarcerados. Não só rendeu uma série de reportagens no Jornal da Record, como ganhou o prêmio Tim Lopes de jornalismo. Por favor. Por aí. O que é a imagem? A imagem tem que refletir o que é a realidade. Até 2003, nós tínhamos o Departamento de Sistema Penitenciário. Também já foi falado e eu não vou repetir para não cansar vocês. Mas a partir do momento que a Secretaria foi criada, passou a ter mecanismos de gestão. Aí, por favor. Foi criada uma portaria unificada, onde... Só um momento. A portaria unificada, onde um grupamento específico toma conta das portarias, desvinculado das unidades prisionais, da direção da cadeia. Isso evitou o corporativismo negativo. A partir de então, foi mais difícil o Zap, em conluio com o outro que estava lá na portaria, trabalhando na mesma equipe, deixar entrar alguma coisa. Houve um aumento do número de apreensões e isso passou a ser divulgado. Uma das primeiras matérias que eu fiz na época, estava no sindicato daqui, porque eu também trabalhei já no sindicato daqui, na gestão do Chapinha, onde o Gutenberg era vice-presidente, nós fizemos uma matéria só sobre a portaria unificada. Por favor. Foi criado o SOI, o GSE, acho que todo mundo, a maioria
como eu disse, aqui é exame, mas tem alguns que não são, que é o serviço de escolta, e o JIT. Isso aí é um treinamento, tá? Não foi uma rebelião real, não. Foi um treinamento do JIT, que é o Grupamento de Intervenção Tática, que foi criado com o fim, foi depois da rebelião de Benfica, né? Com o fim de debelar. Tanto que, até 2003, nós tivemos, em 2002, 28 rebeliões no Estado. Em 2003 caiu para 5, e a partir de 2005 foi zerando. E hoje a gente não tem nenhuma rebelião no Rio de Janeiro. Foi criada também uma corregedoria. Eu não estou falando aqui de governo, não, ainda. Estou falando de política de comunicação. Tá? Mas, como eu disse, a imagem tem que refletir a realidade. Então, isso tudo passou a ser divulgado a partir de 2003. O programa de marketing, o doutor Astério Pereira dos Santos, ele oriundo da PM, promotor público, hoje é procurador, ele também é formado em relações públicas. Eu acho que por isso que teve esse viés, não só de gestão, de implementação das ações, como também de divulgação, de marketing, de mostrar posicionamento para a sociedade. Então, aqui a corrupção é investigada por hoje, também está toda hora falando de corrupção ainda. E ele, só um momento, pode deixar. Ele fortaleceu a corregedoria, né, trazendo o doutor Lívio, um delegado da Polícia Civil, né, que disse que era para também não ter corporativismo. O SUSPEN, que já tinha sido criado na época da Benedita, mas também foi fortalecido com ele, né? Doutor Astério, e como nessa matéria ali ele mostra, né, que corrupção tem na magistratura, tem na Polícia Federal, tem no jornalismo, e no inspetor penitenciário é diferente. Mas nessa época, eu acredito que também recentemente, mas como hoje nós não temos divulgação, e é uma crítica que eu faço, e eu, antes de fazer uma crítica à assessoria de comunicação, fui procurar essas informações lá. E fui informado de que é uma política de governo. A Secretaria não tem autonomia para divulgar algumas informações. E é uma questão também de prática, de técnica. Por exemplo, o site do governo, isso acontece também na Secretaria onde eu faço assessoria, que é a Secretaria de Assistência Social. Lá não tem autonomia para... Não tem autonomia para divulgar notas, por exemplo. Eu questionei, quando geralmente a gente faz uma política reativa de jornalismo, né? Tem uma crise, aí a secretaria vai e responde. Aí é divulgada uma nota, no Jornal Nacional, até num jornal online, apenas 2 parágrafos saem. Aí eu falei, por que não coloca a nota na íntegra? Porque se aquela matéria que saiu naquele jornal e eles acharam a denúncia, enfim, estão dando furo de reportagem, não publicarem a nota toda, você publica a nota toda no site, que aí os outros órgãos vão poder ter acesso, e a população em geral também. Isso a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado faz, que está diretamente ligado à prisão. Agora, as secretarias abaixo, eu não sei como é a segurança pública, mas não pode. Segurança pública, eu tenho um exemplo da PM. A PM tem um Twitter. A nossa secretaria nem Twitter pode ter. Eles têm um Twitter, recentemente também teve um evento na Avenida Brasil, onde sequestraram um caminhoneiro, né, foi no domingo, e um policial militar negociou a libertação do refém, um bandido. Isso foi filmado, depois foi disponibilizado no YouTube, no canal da PM e no Twitter. Aí o Astério, o secretário, ele era uma espécie de porta-voz. Na época, eu assisti pelo menos umas 7 palestras dele. Apesar de trabalhar no sindicato, a gente tinha um discurso totalmente oposto na política de governo. Eles tinham a questão da terceirização, né, da atividade fim, não queria fazer concurso, a questão salarial, então a gente brigou muito. Mas, por outro lado, na questão de promoção, de marketing, isso foi feito. E, nesse sentido, nós trabalhamos juntos muitas vezes. Até no Faustão, o Astério foi para falar de sistema penitenciário. Por favor. Isso foi uma matéria que nós, do sindicato, fizemos na época. Nós denunciamos o sucateamento das viaturas da frota do GSE. Na época nem era GSE, do serviço de escolta. Levantamos, os colegas passaram para a gente, que na época teve 6 acidentes com viaturas.
Aí eu procurei uma repórter do Globo e ela falou, não, porra, dá matéria, vamos lá, vamos na garagem. Aí fomos com um repórter fotográfico também, tiramos fotos. A repórter, não está dando para ver, está embaçado, ali está escrito, Ana Cláudia Costa, fato inusitado. Primeiro fato inusitado dessa matéria. Ana Cláudia Costa é a nossa assessora de comunicação atual. A nossa assessora de comunicação atual sabe tudo de jornalismo. Sabe tudo de jornalismo. Ela sabe tudo de imprensa. Se não há uma divulgação maior hoje, é por conta da política de governo. Foi matéria, pode passar a próxima. Foi matéria da capa da Editoria Rio, página inteira. E teve um fato engraçado também, que na época, como eu disse, a gente tinha um discurso oposto na questão de política de governo. Mas em relação à promoção ao marketing, a gente procurou trabalhar juntos. No evento, um dos assessores da SEAP, o Rafael Ruas, me chamou para falar sobre essa matéria. Ele disse para mim, o secretário adorou. Eu não entendi. Adorou como assim? Adorou, porque dessa forma ele ia conseguir verba para poder consertar as viaturas. Para tu ver a noção de como um profissional da área de comunicação tem, ainda mais fazendo a gestão pública. Por favor. Eu já estou encerrando já, tá? E aí na questão do marketing, a gente vê que tem esses itens que devem ser procurados. Dar informação, informar, educar, persuadir, lembrar, isso é essencial, tá? A comunicação tem que ser feita de maneira constante, tá? Isso que a polícia faz, federal. Como eu disse, 4 notas no mínimo por dia, informando a imprensa. E é repetitivo, porque no jornalismo, o repórter que está na Editoria Rio hoje, mês que vem, ele não está mais, ele vai para a Editoria País. Isso é prática do jornalismo. Exatamente para não ter uma relação fixa com a fonte. Senão começa a confundir as coisas. Então, geralmente o chefe de redação faz esse rodízio. E às vezes não só nas editorias, às vezes sai para outro jornal, às vezes sai para outro meio de comunicação, outro veículo. Por favor, volta. Motivação, marketing serve para isso também. E aí a questão da endocomunicação, que estava lá no início, um dos itens da Polícia Federal, que é a comunicação interna, coisa que hoje também não tem. E manter relações, né, que são o que a gente chama no marketing de stakeholders, que são os envolvidos no processo. É quem, no caso, como hoje veio aqui, o Ministério Público, a VEP, Defensoria Pública, mas também, como o Gutenberg falou naquele vídeo primeiro, a visita também. Nós temos que entender, já que a sociedade não conhece, boa parte disso é culpa nossa. E eu estou dizendo o discurso do Zap, por quê? Porque nós somos governo, no momento, às vezes, a gente tem uma diferenciação entre governo e Estado. O governo vem aqui e não faz política de Estado. Mas nós somos permanentemente Estado. Então a gente tem que focar que a imagem do inspetor penitenciário passa pelo que é cadeia. Ele tem uma questão intrínseca negativa, como disse lá no início da questão da repulsa, porque a gente cuida de preso. Tem a questão de como, às vezes, até o preso, quando perde a liberdade, dependendo da situação, ele acaba se matando, né? É uma coisa tão grave a perda de liberdade que essa diferença de nível hierárquico às vezes está intrínseco. E, por conta disso, nós não podemos fazer o discurso que a sociedade faz. Muitos, como ele está dizendo aqui, isso é a cadeia, é lugar de sofrimento, como o Sauler falou anteriormente. Eu não acredito que a gente vai chegar a lugar algum, e principalmente de reconhecimento na sociedade, fazer um discurso dela, porque ela ignora. Ela não conhece a cadeia. A cadeia hoje é fechada, uma caixa preta. Nós que conhecemos, que estamos lá, e temos que passar isso para a sociedade. E isso passa por uma política de comunicação. E eu vou concluir, por favor.
como de manhã até falei ali com o Vasquez, todo mundo trouxe Foucault e eu não queria ser repetitivo, mas Foucault e Vigiar-Punir diz exatamente isso, que é a condenação tem que ser pública, tem que ser exposta. Aí o Ministério Público, a polícia brinca, né, em fazer marketing. Mas a execução penal não pode. Tem que estar dentro, intramuros, basta isso, que ele esteja lá e sirva como exemplo. A gente não pode fazer esse discurso. A gente tem que... Volta, por favor. A gente tem que trabalhar a ideia de, para ter reconhecimento, como eu disse no início, de que a sociedade tem que conhecer o sistema prisional, a gente tem que mostrar que é um local crítico, que é um local que o preso, muitas vezes, cometeu um crime, vai lá pagar a pena, alguns não voltam a cometer crime, e voltam. Não vou entrar também na questão da ressocialização, mas existe um caráter objetivo e um caráter subjetivo da ressocialização. O objetivo é que o Estado tem que fornecer, que é trabalho, educação, sim. Se ele vai se recuperar, não é outros 500. Porque a recuperação dele também passa pela questão subjetiva, que é uma questão de análise de família, de amor à família, às vezes uma questão espiritual. Esse caráter a gente não pode influir. E a sociedade tem que entender isso. Quando falar, o sistema prisional não ressocializa. Porra, a gente não tem capacidade disso tudo, não. A gente tem que cobrar como integrante do Estado, e aí é outra coisa que eu venho falar, que às vezes muita gente critica as ONGs de direitos humanos. Elas crescem por quê? Porque muitas vezes não, sempre o Estado não faz a parte dele. E às vezes a gente quer como? Fazendo um discurso aqui do antigo, que isso é cadeia, lugar de sofrimento, tem que ser assim mesmo. E não pode ser assim. Se a gente quer ter reconhecimento da sociedade, a gente tem que mudar essa mentalidade e passar a mostrar o que é o cárcere, sem medo. Sem medo, porque se tiver problemas, é um local inerente a isso. A gente só tem que ter a pronta resposta e, se possível, antes de explicar como acontece, por exemplo, a entrada de material ilícito dentro da cadeia. E aí, para concluir, como eu falei a questão de lembrar, pode botar o cartão. Esse é um site que eu estou criando, está em construção, tá? Eu deixei o cartão lá fora também. Em 2 meses, mais ou menos, deve estar lá. Não vai ser site de informação, de notícia. É um local de pesquisa, vou disponibilizar vários artigos, monografia geral, e vídeos que eu tenho desde 2002, que eu estou lá intocado no DVD, e eu falei, pô, tem que botar isso aqui para o pessoal ver. Entendeu? Eu falei, não vou criar um site, e era a segurança pública, do sistema prisional, tem tipo aquela reportagem, mas tudo telejornal, tem matéria de rebelião do Banco 1, quase 15 minutos no Fantástico, e eu espero que seja um local onde vocês possam pesquisar, ter informação. Por quê? Como eu disse, o marketing e também a construção de um futuro passa pela nossa história, passa pelo que nós vivemos. Obrigado. Para encerrar o nosso seminário, a parte dos painéis, convido o inspetor penitenciário Gutenberg de Oliveira.